Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu arrumar aqui. Pronto, mais fácil. E aí, como é que vocês estão? Mais uma aula começando. Uma friaca absurda na região sul do país. Eu havia prometido que a gente, nessa aula de hoje, veria balanço comercial, globalização, né? Que eu acho que se conecta muito bem. Mas eu acho que eu gosto de trabalhar assim, né? Que quando a gente tem alguma coisa externa acontecendo, por que não incorporar isso, né, ao nosso âmbito escolar, ao nosso contexto escolar? E então não acho nada mais interessante do que falarmos hoje um pouco de climatologia. Então, se alguém estiver frustrado aí, voltar um pouco para essa frente mais física e não tanto essa geografia humana, me perdoe. Mas é isso. Iniciado esse conteúdo, a gente vai até o fim dele. Na próxima aula, deixa eu ver aqui, a gente vai falar de clima, bioma, a gente pode entrar na questão da hidrografia também, mas enfim, não sei se vocês lembram, eu fiquei de falar também, quando a gente falou de rotação da Terra, movimento de Coriolis, que no hemisfério norte e sul os movimentos do ar são diferentes, isso eu não consegui abranger na aula de hoje, não consegui fazer essa temática, acho que ia ficar um pouco grande, então é isso. Hoje que é um dia muito especial para mim, né? Deixa eu só ver aqui para vocês, ó. No momento, 9 graus de temperatura, 7 de sensação. De madrugada, chegamos a temperaturas de 1 grau. Eu que nunca saí do Brasil, nunca fui para lugar nenhum assim mais temperado, se é que podemos dizer assim. Acho que posso afirmar com sem titubear, assim, que eu acho que essas são as temperaturas mais frias que eu já enfrentei na minha vida, viu, rapaziada? Não sei como é que tá a situação de vocês por aí, deixa nos comentários. Mas enfim, vamos começar. Hoje que é um dia muito especial para mim, como eu vi dizendo. Minha mãe tomou vacina hoje. Minha mãe tomou vacina. Meu irmão e meu pai já tomaram também. Então é só eu que fiquei para trás. Eu que já fiz uma cirurgia no coração. Sou meio cardíaco assim. Não consegui entrar no grupo de risco. Meu médico não me colocou nessa questão de comorbidades por já ter operado, mas inclusive tive um problemaço essa semana, assim, tive uma arritmia muito forte, meus batimentos foram para tipo 200 e tanto. E, enfim, tô cuidando, mas vamos lá, não vejo a hora de eu tomar vacina, porque é isso, né? Eu fico mais tranquilo com os familiares tomando, porque acho que com a gente, assim, a gente consegue lidar melhor com as consequências. O problema é quando pega alguém próximo de nós, eu que tive a sorte, a felicidade de não ter nenhum familiar próximo, ter sofrido essa doença horrível, né? Hoje, por exemplo, tive a notícia de que um pai de um grande amigo meu faleceu por conta da Covid, mas a gente vai colhendo essas pequenas conquistas, né? É a mãe que toma, é o pai e o irmão que já tomaram por serem do grupo de risco. Meu pai hipertenso, meu irmão que tem um problema no coração. Ele tem 18 anos, da idade de vocês, assim, já conseguiu tomar porque ele tem um problema meio sério no coração e não tem como operar. Teria que pôr marca-passo, mas muito novo para isso. Mas enfim, é isso. Tô louco de vontade de tomar minha primeira e segunda dose para poder voltar a jogar meu basquete. Eu não jogo em nível competitivo já faz tempo, né? Vou na quadrinha de casa jogar, na quadrinha perto de casa, aliás, né? Infelizmente não tem uma quadra em casa. Mas é isso, rapaziada. Vamos começar. Não jogo meu futebol, não vejo meu Coringão hoje, Corinthians e São Paulo, hein? Não vejo meu Coringão num lugar mais amistoso, com gente, comemorar, abraçar um estranho. Não estou fazendo também. Mas enfim, vamos voltar para a aula, que é o que importa. E hoje, como eu falei, climatologia. A gente vai começar a apresentar aqui. E vamos lá. Ó, eu acho que, como você já, não sei se vocês já pegaram isso, mas eu sempre gosto de trabalhar com essa conceituação antes. Eu vou dar uma passada geral, mas eu acho importante, né, ainda que seja esses primeiros slides não sejam questões mais teóricas mesmo, mas
eu acho que são igualmente importantes, eu acho que não tem como a gente começar sem falar sobre isso. Então vamos voltar a falar aqui do clima e começar de uma vez por todas. A gente tem que, antes de tudo, né, acho que a gente tem que definir o que é a atmosfera, né, para que ela serve, qual é a função dela, o que ela exerce, qual é que tipo de proteção ela nos proporciona. Então, quando a gente fala de atmosfera, a gente tem que pensar sempre em proteção. A nossa atmosfera serve para nos proteger de corpos estranhos, né, corpos celestes, meteoros, e também de filtrar, se proteger, ainda que proteger, né, mas de um outro, com uma outra terminologia, ela serve para nos proteger, né, por filtrar essa radiação solar. Ó, aproximadamente a metade é absorvida na superfície, a outra metade já fica retida, tá? Essa mesma função de filtragem também é feita pelo campo magnético terrestre, a chamada magnetosfera, tá bom? A gente tem também na atmosfera a camada de ozônio, a famosa camada de ozônio, né? Todo mundo já ouviu falar com certeza, muita gente relaciona isso com o efeito estufa, e tem todo esse misticismo por trás do efeito estufa e tudo mais, do aquecimento global e etc. Então, a atmosfera tem como função ali ter também essa camada de ozônio, que é extremamente protetora e ela é predominantemente localizada na estratosfera, tá? Ela em contato com os CFCs, né, os clorofluorcarbonetos, tem uma destruição dessa camada de ozônio, você forma buracos nessa proteção. E a partir desses buracos, né, que você consegue minar essa camada protetora que ela nos proporciona. Então, você vai ter mais radiação solar infiltrando na atmosfera terrestre, você vai ter mais aquecimento, você vai ter o aumento das temperaturas, você vai ter mais risco da gente pegar câncer de pele, por exemplo, porque vai chegar mais raios ultravioleta na nossa pele e tudo mais. Então é isso, é em contato com esses CFCs e entre outros gases do efeito estufa, mas principalmente os CFCs, que vai causar essa destruição da camada de ozônio, beleza, rapaziada? E você também vai ter aqui esse efeito estufa, como eu falei, ele é cercado de misticismo, ele é cercado de, muita gente pensa, né, ele é cercado de muita coisa, muita fala, muita conversa, muito, né, existe uma aura em cima desse efeito estufa, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse efeito estufa é um fenômeno natural, e sem ele, a gente não teria vida na Terra. Se você não tivesse essa infiltração desses raios na Terra, e você não, quando esses raios batessem, eles só fossem refletidos, e você não tivesse algo que mantesse esses raios, que ao serem refletidos ficassem ali, se concentrassem na atmosfera, a gente ia ser um planeta gelado, onde a gente, na linha do Equador, ia ter temperaturas parecidas com a da Sibéria, entendeu? Então, para a vida existir, você precisa do efeito estufa. O problema é o agravamento disso, tá bom? Então, como está escrito aqui, ó, o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura na atmosfera. Então, é isso, gente. O efeito estufa é uma coisa extremamente positiva, extremamente vital, é necessário. Tá? O problema é o intensificamento do efeito estufa. Aqui eu fiz um parênteses explicando o que são esses CFCs, né, os clorofluorcarbonetos, que eles não são nada além de um composto baseado em carbono que contém cloro e flúor, tá? Que é responsável pela redução da camada de ozônio e antigamente usado como aerossóis e gases para refrigeração, sendo atualmente proibido o seu uso em vários países. Beleza? Aqui a gente vai ver as principais camadas da atmosfera, tá? As principais camadas e o que acontece nelas, suas funções. E a gente vai começar falando da troposfera. E, a propósito, eu deixei aqui, ó. A gente vai ver mais onde cada uma se localiza, então podem ficar tranquilos. Primeiro eu vou conceituar aqui e depois a gente vai ver as imagens, beleza? A troposfera é onde ocorrem todos os fenômenos climáticos. É aqui que se concentra quase todo o vapor, que ocupa 75% da massa atmosférica, beleza? A estratosfera, como a gente já disse, é aquela camada de proteção, é onde fica essa camada de ozônio, que, como já foi dito, filtra principalmente contra esses raios UV, esses raios ultravioleta que infiltram na nossa atmosfera terrestre, beleza? Aqui também tem a mesosfera, que é onde acontecem esses fenômenos de aeroluminescências, beleza? O que é esses fenômenos de aeroluminescência? Aqui faltou
a estrelinha aqui, o asterisco, mas isso aqui, esses fenômenos de aeroluminescências ocorrem entre 80 e 300 quilômetros de altitude. Se consiste, né, na emissão de radiação eletromagnética pelos constituintes atmosféricos em decorrência de processos de reações fotoquímicas iônicas. Beleza, isso aqui eu sei que é um parênteses, é um pouco a mais, geralmente não vai cair isso numa questão de geografia, mas eu acho que, já que eu tenho essa informação, já que eu, né, tinha isso gravado em mim, assim, eu acho que não tem por que a gente não transmitir, né, o que vocês vão fazer com isso aí, com todo o respeito do mundo, mas aí é problema de vocês, sabe, se vocês vão decorar essa frase como se fosse a... Mas enfim, eu acho importante a gente transmitir isso e tudo mais, mas vocês não precisam ficar tão preocupados com essas questões, assim, e tudo mais, tá bom? Aqui tem a termosfera, que é onde ocorrem as lindíssimas auroras boreais. Existem o contrário de aurora boreal, vocês lembram como que é? Quando a gente falou dos hemisférios, a aurora austral, isso também acontece, é mais raro, tá, gente? Mas não é só no hemisfério norte que existe esse fenômeno lindíssimo, que acontece onde? Na termosfera, tá? E isso acontece por quê? A altas temperaturas devido à presença de oxigênio atômico. O que é esse oxigênio atômico? É um gás que absorve a energia solar em grandes quantidades e é a partir dessa reação que vai acontecer a aurora boreal, beleza? Aqui tem a exosfera, a exosfera, como vocês preferirem, que é um local que não tem gravidade. E é aqui, tá, pessoal, que você vai ser... aqui é o lugar onde se encontra, né, os satélites e os telescópios espaciais. Agora a gente colocando nesse desenho aqui para ficar mais claro, né, onde o que acontece o que, tá? Vou deixar aqui pausado para vocês conseguirem ver melhor. Eu vou ficar fazendo esse jogo de dedos aqui. E aqui tem mais uma, ó, que eu tirei de uma revista, acho que foi da Super Interessante, tá? E aqui você vai ter explicações melhor e tudo mais, do que acontece o quê, do que acontece onde acontece o quê, tá? E é isso, eu vou deixar aqui, vocês têm o recurso de pausar, né? Então, se vocês quiserem ler melhor isso aqui, só dá um pauzinho na aula, e aí a gente segue depois, tá bom? E fica por assim, fica desse jeito, tá bom? Eu vou continuar a minha aula, mas fiquem à vontade, não vou ler isso aqui, né? Porque eu já dei uma pincelada nisso, mas fiquem à vontade para ler, para pesquisar na internet, me mandar perguntas e tudo mais. Aqui eu vou comentar dessa regra, né, que acontece nessa camada da atmosfera em específico, que é na troposfera, quanto mais alto você está, mais frio. Isso aqui, ó, a troposfera, nessa camada mais superficial da atmosfera, é basicamente onde a gente consegue chegar em pessoas normais, onde a gente, né, aqui, ó, como aqui está exemplificado, é a camada inferior, tá? 12 quilômetros de altitude, já é uma altitude bem bacana, né? Não, a gente não, né, não, humanos normais não conseguimos chegar nas outras, não iremos visitar as outras. Aqui tem esse fenômeno de quanto mais alto, mais frio, podendo chegar até menos 60 graus. E essa característica não acontece nas outras. Você não vai ter na estratosfera, por exemplo, quanto mais alto, ser mais frio. Na termosfera não é quanto mais alto, mais frio. Isso é uma característica bem peculiar da troposfera, beleza? Então, aqui agora, mudando um pouco dessas camadas de atmosfera, falando um pouco mais de clima, a gente vai começar, então, caracterizando o que é esse conceito de clima, né? O clima, então, é uma característica dos elementos climáticos que compõem um determinado espaço geográfico, tá? A temperatura, a pluviosidade, a umidade do ar, a pressão atmosférica, tá? Isso são as características desse clima, assim, tá? E esses elementos são influenciados por fatores climáticos. O que vai mudar essas características desses elementos climáticos vão ser esses fatores climáticos. Como é que eu posso dizer isso de uma maneira bem didática? São meio que intersecções. Vocês, né, que estudam matemática hoje em dia, infelizmente, eu que já tive o privilégio de poder passar essa etapa da minha vida,
Lembra quando vocês vão estudar aquelas coisas que são aquelas bolas? Olha o professor de vocês não sabendo nem o nome disso. Mas é daquelas intersecções mesmo, que você tem um X e vai para... E tem o Y, daí tem o X mais Y que se aglutina naquele meio e tudo mais. Então, é isso. Você vai ter essas características e essas características podem ser influenciadas por esses fatores aqui. E quais são esses fatores climáticos principais que interferem nesse clima? Deu para captar legal? Quais são esses fatores do clima que são influenciados para você conseguir caracterizar esses elementos climáticos? São esses aqui os principais, tá? É a latitude, a altitude, o relevo, a vegetação, a hidrografia, a continentalidade, a maritimidade, as correntes marítimas e as massas de ar. Então é isso, gente. Um clima por si só, ele pode adotar uma característica X, ele pode adotar uma particularidade X. Esse clima X, com a soma desses outros fatores, desses fatores climáticos, dá o resultado que chega até nós, o que a gente consegue presenciar e tudo mais. Né? Vou dar, por exemplo, eu acho bem palpável isso, né? Campos do Jordão, por exemplo, São Joaquim, aqui na região sul, o Monte Everest. A gente sabe que esses locais, por exemplo, a Cordilheira dos Andes é outro local interessante. A gente sabe que, pegando essas duas cidades, né, São Joaquim e Campos do Jordão, principalmente, é um lugar com muito menos frio em termos de latitude do que outros, assim, por exemplo, a minha cidade. Só que a minha cidade tem a particularidade de ser mais quente do que Campos do Jordão, porque Campos do Jordão se localiza num local muito mais alto. Por que eu falei de tudo isso? A gente pode ver, vocês que são alguns aí, caso forem fãs de futebol, por exemplo, quando a gente vai jogar esses times da Libertadores que jogam na altitude, sabe? Como que esse fator é um fator extra para que seja frio, mesmo que em termos de latitude, essas localizações, se você traçar uma linha reta, elas vão se encontrar na região amazônica, bem próximo da linha do Equador. Cordilheira dos Andes é um bom exemplo disso. O Monte Everest, você não está muito distante da linha do Equador, só que por você estar aquele pelo menos o topo, né? O Monte Everest a 7.300 e tantos metros, aquele cume vai ser gelado, vai ter aquela famosa neve eterna e tudo mais. Mas entenderam? É isso. Um clima por si só não explica muita coisa. Os elementos climáticos que são inseridos nessa localização são o que vão dar esse panorama geral do que vai ser o clima para nós, tá? Então agora a gente vai conseguir exemplificar um pouco melhor, né? Quais são esses fatores climáticos, o que isso influencia dentro de cada clima, e é isso. Vamos começar pela latitude, né, que é inversamente proporcional à temperatura quanto mais perto dos polos. Ou seja, quanto mais perto dos polos, mais frio você vai sentir, mais frio essa temperatura vai ser, mais frio essa temperatura vai nos apresentar. Você vai ter menos incidência solar. Tá? Ela, né, a latitude, que é a mais importante e mais determinante fator climático de todos. Tá? Então, é assim, quando a gente for tratar bastante disso, acho que vai ser na próxima aula também, de aqueles climogramas que a gente vai mostrar, isso dentro dos biomas é uma coisa legal se mostrar, mas quando a gente for tratar aqueles climogramas que mostram a pluviosidade, você vai ter simplesmente um gráfico, né, um dado de temperatura, a primeira coisa que vocês têm que pensar é nessa latitude, aonde esse país, onde essa cidade, esse local se localiza, se é mais equatorial, se é mais próximo da zona polar, se é num local intermediário, né? Isso daí a gente vai ter que lembrar dos paralelos, dos meridianos, tá? Enfim, é isso, tá? Ela é a mais importante, mais determinante fator climático. Quanto maior a latitude, menos será a temperatura e maior a pressão atmosférica e vice-versa, beleza? Então, aqui, ó, a altitude que tem como característica você perder 1 grau Celsius a cada 100 metros que você sobe. Então, se você for um lugar, por exemplo, já usei esse exemplo da Libertadores, dos times que jogam na Bolívia e pega a altitude de Quito, por exemplo, você geralmente não vai encontrar locais tão absurdamente quentes assim, porque você vai ter essa condição da altitude, né? Ainda que esses locais sejam mais ao norte, mais ao norte do que onde eu me localizo, por exemplo, que é na região sul.
sacou? Então você vai ter essa questão da ser mais próximo da linha do Equador, só que compensar com uma menor temperatura, porque você está num lugar mais alto. Deu para pegar legal? Enfim, é isso. Ó, em altas altitudes, o ar fica rarefeito e por isso não há retenção de calor. Mais altitude, menos temperatura e menos pressão atmosférica. Beleza? É isso aqui, então, voltando a esse exemplo meio bobinho, mas é o que explica os jogadores ficarem extremamente cansados quando jogam num lugar desse, precisarem de balões de oxigênio no banco de reservas e tudo mais. Aqui você vai ter a pluviosidade, você vai ter dentro dessa pluviosidade três tipos principais que caracterizam essa questão aqui. Você vai ter a pluviosidade convectiva, que são as chuvas de verão, o famoso toró, né, aquele pé d'água, que é provocado por essa sequência de fatores. Aí, evaporação rápida, né, verão, altas temperaturas, evaporação rápida, condensação, e logo você vê a chuva, essa chuva convectiva, beleza? Você vai ter essa chuva frontal, que são massas de ar distintas, massas de ar que iremos tratar provavelmente na próxima aula, massas de ar distintas que se encontram, tá? Isso geralmente vai acontecer em zonas de baixa pressão, beleza? Aqui você vai ter também essa pluviosidade, essa chuva orográfica, que é uma chuva que fica concentrada em um local, porque existe uma barreira geográfica, chovendo apenas de um lado. Então você vai ter essa nuvem bem carregada de umidade, né, pronta para existir essa condensação e posteriormente a chuva, e você vai ter uma barreira, essa nuvem vai bater em algo e você não vai conseguir migrar essa quantidade de vapor d'água para esse outro local. E o exemplo principal disso é no Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, que é conhecido, é fato, de que ele é o responsável pela seca no Nordeste. Você não vai conseguir que essas nuvens, né, consigam migrar para essa localização, e você vai ter, paralelamente, um lugar com uma seca extrema, porque essa umidade toda, essa quantidade de chuva toda não chega até lá, e outro lugar onde vai ficar concentrado toda essa chuva em apenas uma só localidade, beleza? Um outro fator aqui é a umidade do ar, que é a quantidade de vapor d'água que existe em um determinado local X. Beleza? Isso aqui é o mais fácil de todos. Dentro dessa umidade do ar, você vai ter a umidade absoluta, que é um determinado valor, em determinado tempo e espaço, capacidade, que você vai ter esse ponto de saturação. Ou seja, o que é isso? É um valor máximo que se sustenta X umidade. É aquela coisa que vocês estudam quando vão falar de química. Vamos diluir uma colher de sal na água. Aí você bota mais uma, bota mais uma. Chega um momento que essa água fica tão saturada que você vai ter aquela presença do corpo de chão no fundo. Você vai ter aquele material de sobra, aquele material de excesso, que é causado por esse material, por essa água com sal não conseguir sustentar a adição de mais sal. Daí você vai ter esse corpo de chão. E essa umidade absoluta é isso. É o quanto você consegue manter esse seu ponto de saturação máximo, né? Esse ponto de umidade X, que é o máximo, beleza? Essa é a umidade absoluta. E a umidade relativa é a umidade absoluta dividido pelo ponto de saturação. E aqui a gente pode ver, né, que ao chegar ao ponto de saturação começa a condensação, e daí acontece outros elementos incorporados a esse clima, que é a neblina, o sereno, o orvalho, e etc. E daqui a gente vai ter a pressão atmosférica, que é a altitude sendo inversamente proporcional à pressão atmosférica, tá? Como a gente já falou aqui, ó. Quanto mais altitude, você vai ter menor temperatura e menor pressão atmosférica. Um macetinho, né? Não gosto de usar muito essa palavra, mas é um esqueminha que eu fiz para compreender melhor essa questão da pressão atmosférica, tipo, como que eu vou saber, como que eu vou lembrar mais fácil? Ela é meio que o que acontece no mar, só que ao contrário, mas não é esse o esquema, tá? Então, o que acontece no mar, tá? Já que eu introduzi, né? Acontece no mar. Quanto mais fundo, mais pressão você vai ter. Você vai, por exemplo, a gente está numa piscina de 1 metro, você vai ter 1 metro de água de piscina pressionando você. Se você está numa piscina de 12 metros, você vai ter 12 metros de água de piscina pressionando você. Se você está no oceano a 300 metros de profundidade, você vai ter 300 metros de água oceânica pressionando você.
sacou? Esse é o paralelo que eu fiz com a pressão atmosférica. Quanto mais alto você tá, você vai ter uma camada menor de ar pressionando você. Quando você está no chão, ao nível do mar, você vai ter todo o ar da atmosfera pressionando você. Deu para entender? É mais ou menos assim que eu consegui fixar bem legal esse lance da pressão atmosférica, em relação à altitude, no caso, né? Aqui, ó, eu fiz uma observaçãozinha, que são as altas pressões resultam da descida do ar frio. A rotação da Terra faz o ar, ao descer, circular à volta do centro de alta pressão. No hemisfério norte, o ar desloca-se no sentido horário e no hemisfério sul no sentido anti-horário. Quanto mais baixa a altitude, maior a pressão atmosférica. Isso aqui, como eu falei, a gente vai falar mais legal disso quando a gente for falar desse efeito de Coriolis e tudo mais. Então, fiquem tranquilos, mas eu achei bom a gente já trazer já ilustrar essa formação para que vocês não fiquem tão perdidos na próxima aula, por exemplo, e tudo mais. Aqui a gente vai falar também de continentalidade e maritimidade. E aqui, ó, eu vou começar falando da continentalidade, ó, marcado pelo Czinho. Quanto mais para o interior do continente, maiores serão as amplitudes térmicas e menores os índices pluviométricos, certo? Cidades como Brasília, Campo Grande e Goiânia são exemplos legais disso, tá? Devido à rapidez com que o solo irradia calor e a baixa capacidade de absorção, os invernos são mais rigorosos, a diferença de temperatura entre o dia e a noite também é grande, tá? Isso aqui é bastante explicado, essa questão aqui de invernos mais rigorosos e a diferença de temperatura, essa amplitude térmica entre dia e noite é grande, é bastante explicado pelo Saara. Você não vai ter. Antes de eu explicar, eu vou acabar de aqui e a gente vai conseguir entender melhor. Mas enfim, eu vou retomar essa questão depois, porque aqui nesse textinho eu explico bem isso aí e tudo mais. E aqui, né, já dissemos da continentalidade, agora vamos falar da maritimidade, ó, um Mzinho aqui. Ó, em áreas litorâneas, as temperaturas atmosféricas são mais equilibradas, aqui inverteu, perdão. As temperaturas atmosféricas são mais equilibradas e os índices pluviométricos mais elevados. Caso de Salvador, Rio de Janeiro, Santos, por exemplo. Elas possuem baixa amplitude térmica anual e diurna, pouca variação da temperatura ao longo do ano e entre a temperatura de dia e noite. E, por conta disso, possuem invernos menos rigorosos. Esse rigor no inverno que está trazido aqui diz respeito também ao verão que se tem, tá? Um inverno rigoroso, quando a gente pensa, a gente vai pensar no inverno andino, a gente vai pensar no inverno polar, sabe? Mas rigorosos é quando a gente leva em consideração o que foi esse verão, é uma amplitude bastante grande. Eu acho que é bom a gente fazer esse parênteses, porque, pô, Brasília com inverno rigoroso, não, mas quando se comparado ao que é o verão, né, você vai ter uma amplitude bem grande. Aqui a explicação, então, portanto, do porquê regiões que são mais próximas de quantidades bem grandes de água têm menor amplitude térmica, têm esses invernos menos rigorosos, quando em comparação com essas regiões mais continentais, mais ao interior do país, que é o que eu ia explicar antes, mas aqui está a explicação. Então, achei melhor a gente falar tudo de uma vez, tá? As grandes massas de água possuem a característica de reter o calor dos raios solares por mais tempo do que o solo, entendeu? Assim como também possuem a característica de resfriar mais lentamente. Então, assim, como você vai ter essa água que retém mais e também perde, que resfria mais lentamente, você vai ter o abrandamento desse inverno, você vai ter uma estufinha ali causada por essa quantidade grande de água, seja um rio enorme, seja um lago, seja um mar, entendeu? E como a água retém calor por mais tempo do que o solo, a temperatura das regiões litorâneas se mantém praticamente constante, pois de dia, quando ainda está quente, a água absorve o calor, e à noite, quando deveria estar frio, a irradiação lenta do calor absorvido pela massa de água faz com que o ar em torno se aqueça, mantendo a temperatura. Entendeu? No fim do dia, o que acontece é isso. Ao você estar próximo de uma grande massa de água, você vai ter uma estufinha causada por esse fenômeno da água, que é reter mais o calor do que o solo e resfriar mais lentamente do que o solo. Entendeu? Aqui, então, o último desses fatores climáticos, né, que é a hidrografia e a vegetação.
Quanto maior a quantidade desses fatores, né, rios, lagos, florestas e tudo mais, maior será a umidade relativa do ar e mais equilibradas serão as temperaturas. Isso aqui meio que se conecta com isso aqui que a gente já acabou de falar, né? Como essa característica da água também também a gente pode aplicar não só na continentalidade e na maritimidade, mas também quanto o fator é a hidrografia local e a vegetação, tá? Então é isso, né? Quanto mais você tiver rios, lagos e florestas, maior será a umidade relativa do ar, mais equilibradas serão as temperaturas. Na região amazônica, 70% das chuvas provém da evaporação da própria floresta, que causa, né? Essa evaporação da própria floresta também causa esses rios flutuantes. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas isso ficou bastante em vogue quando a gente estava sofrendo da crise do desmatamento nacional, né? Sucessivos incêndios florestais gigantescos e que causaram depois muito dessa crise hídrica que estamos enfrentando hoje, né, vem por conta disso, dessas queimadas que aconteceram lá atrás, e é por conta do secamento desses rios flutuantes. O que são esses rios flutuantes? Esses rios flutuantes são o seguinte: com essa evaporação da floresta, que são 70% das chuvas na região amazônica são causadas por ela, você vai ter esse volume tão grande de evaporação, essa floresta que movimenta tanta coisa, que esse excedente de umidade, essa coisa dessa floresta respirando, leva essa umidade e você vai carregar essas nuvens que vêm, que você vai ter essas massas de ar, que a gente vai tratar depois, que a gente vai tratar na próxima aula, muito provavelmente, mas essas massas de ar carregadas que são transportadas da região amazônica para o resto do Brasil, para o resto do país, para toda a América do Sul no geral, né? Porque não só essa chuva não só afeta o território brasileiro em específico. Mas, enfim, quando você seca, quando você tem um incêndio, quando você tem uma queimada que diminui bastante essa transpiração da floresta, você vai minar, você vai secar esses rios flutuantes, você vai diminuir abruptamente essa evaporação que acontece, advinda da própria floresta, que vai depois, como eu já falei, carregar essas nuvens e levar essa chuva para o resto do país. Então, ao você fazer isso, ao você incentivar as queimadas, ao você ter essas queimadas, você ter a prática da coerva e tudo mais, coivara, perdão, ao você praticar essa coivara, você está, com perdão da palavra, você está ferrando o resto do país, assim, porque todo um regime de chuvas nacional depende dessa respiração, dessa transpiração amazônica. Beleza? Isso aí são esses rios flutuantes, advindos disso aí. E a conclusão, então, que a gente pode ter é que o clima de uma região é determinado pelo conjunto de fatores climáticos e pela dinâmica das massas de ar essa que a gente vai ver na próxima aula. Aqui, então, a gente vai falar de mudanças e anomalias climáticas, e aqui é a explicação do que são cada uma delas. Anomalias são fenômenos que fogem da variabilidade climática. E o que é variabilidade climática? Variabilidade climática é a variação das condições em torno da média climatológica. E o que são essas anomalias em si, para além desse fenômeno que foge da variabilidade climática, o que conceitualiza essas anomalias é a flutuação de um elemento ou um desvio acentuado do padrão observado dentro do contexto dessa variabilidade. Então, assim, anomalia é aquilo que, ainda com a variabilidade, vai ser uma coisa muito grande, vai ser uma coisa muito grotesca, vai ser uma coisa muito incomum. Tá? Um clima é conceituado por ter mudanças, por ter altos, por ter baixos e tudo mais. Para ser considerado uma anomalia, ele tem que estar muito distante, ele tem que ser um outlier até dessa constituinte de um clima, que é essa variabilidade em si, beleza? Então, aqui, ó,
Mudança climática é um termo que designa uma tendência de alteração da média no tempo. Ó, então, estima-se que há uma mudança climática de fato quando determinado comportamento torna-se frequente quando comparado a um espaço de tempo entre 25 e 300 anos. Se alguma coisa acontecer nesse espaço de tempo aqui e aquilo se tornar meio que uma regra, isso daí já pode ser conceituado como uma mudança climática de fato, e não é uma variabilidade climática que está previsto, que está intrínseco, que prevê dentro dessas condições de clima, portanto, beleza? Então aqui a gente vai falar um pouco dessas mudanças de clima, né? Que vão ser duas especificamente. Você vai ter uma mudança de clima por. Opa, rapaziada, desculpa. Ajeitar aqui. Eu sou uma pessoa muito aqui. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho déficit de atenção, tomei muito tempo remédio. Então, por exemplo, fui ajeitar minha blusa, prestei atenção no fiapinho que estava aqui a mais, ó, já perdi completamente o fio da meada. Enfim, você vai ter duas mudanças climáticas e causadas por duas causas diferentes. Você vai ter uma mudança climática com esse viés antrópico, né, que é causado pelo homem, e o exemplo principal dessa mudança climática antrópica, né, causada por alguém, cujo alguém é um responsável, é o aquecimento global, né, onde as ações humanas potencializam um fenômeno que é natural, né. Isso acontece por conta da poluição com os gases estufas através da queima dos combustíveis fósseis, entre outras coisas. E você vai ter uma mudança climática natural, que é quando fenômenos que são previstos acontecem, né? Você vai ter variações de temperatura ao longo da história geológica do planeta Terra, né? Temperaturas aumentam e diminuem ao longo das eras geológicas, mesmo sem ação humana. Essas mudanças são justificadas pelas manchas solares, oscilação decadal do Pacífico. O que é isso? São relacionados a fatores. Antes de eu explicar, né, por que isso acontece, oscilação decadal do Pacífico é mais ou menos de 20 em 20 anos você vai ter uma alteração dessa temperatura do Oceano Pacífico, tá? E por que acontece isso? Isso é histórico, isso acontece sempre, você vai ter diferença de datação entre uma mudança, entre uma oscilação e outra, mas geralmente é marcado de 20 em 20 anos. Isso acontece porque são relacionados a fatores como as correntes marinhas, vulcanismos no fundo do oceano e principalmente a atividade solar, beleza? Uma outra mudança climática natural também pode acontecer por causa da mudança nos eixos terrestres e etc. Aqui, ó, só exemplificar essa frase aqui, ó, temperaturas aumentam e diminuem ao longo das eras geológicas, mesmo sem ação humana. A era do gelo, né, gente? Se alguém pensou nisso aí, tá de parabéns, porque é isso. Ninguém ligou o freezer da Terra e fez com que, né, a temperatura diminuísse muito, houvesse a era da glaciação. Muitos dizem que por coincidência, né, a evolução humana aconteceu nessa época, e daí conseguiu você fazer a migração desse homem primitivo pelo Estreito de Bering, ali entre Rússia e Estados Unidos, que estava congelado, entendeu? Então é isso, essas mudanças acontecem naturalmente. O que não pode acontecer é a ação antrópica influenciar demais nessa mudança climática natural, beleza? Aqui, então, falando também dessa mudança, já, né, pegando o gancho dessa mudança climática natural, a gente vai falar de El Niño e Laninha. O que é o El Niño e a Laninha? O fenômeno natural El Niño, que também tem o nome, né, de Enos, o El Niño Oscilação Sul, Enos, é caracterizado por anomalias. Você vai ter uma anomalia positiva, que é o El Niño, que causa o aumento da temperatura, né, você vai ter as temperaturas mais quentes na superfície, e você vai ter um negativo, que é a laninha, que você vai ter a diminuição, o negativamento dessa temperatura do mar no Pacífico Sul. Aqui está a exemplificação, né, dessa a diferença de temperatura, ó, entre 9 e menos 9, ó, olha como laninha as temperaturas diminuem, tá? E no El Niño, como isso aquece bastante essa temperatura do mar, né? Como verificar a ocorrência do El Niño, rapaziada? Você vai ter uma grande diferença de pressão média do ar ao nível do mar, e isso vai ser medido no Tahiti,
ao Darwin, que fica na Austrália, mais ou menos nessa região aqui, tá bom, gente? Para verificar o El Niño, você pode constatar também que vai existir uma alteração dos ventos alísios, que tornam-se mais brandos, mais fracos, e você vai ter um aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul bem rapidamente, beleza? Quais são essas consequências do El Niño? Você vai ter o aquecimento, como eu já disse, das águas do... E no Brasil, com B maiúsculo, você vai ter as seguintes manifestações nas respectivas regiões. Tá? Na região sul, você vai ter uma manifestação intensa de chuvas torrenciais, muito acima das médias históricas para a região, além da intensificação das temperaturas. Na região sudeste, você vai ter um aumento das temperaturas durante o inverno e você vai ter uma intensificação do regime de chuvas, beleza? Na região norte, você vai diminuir a precipitação. Você vai ter um abaixamento da precipitação, principalmente nas porções leste e no norte da floresta amazônica, e o que vai caracterizar algumas estiagens cíclicas para a região da floresta, e você vai ter o agravamento daí dos problemas com a queimada, com essa diminuição da umidade relativa do ar na região norte, principalmente na região amazônica, tá? No Nordeste, a consequência do El Niño vai ser secas ainda mais severas, principalmente nas áreas centrais e norte da região Nordeste, afetando principalmente a região já conhecida por sofrer bastante com isso, mas você vai intensificar ainda mais a seca na região chamada, conhecida, né, como o Polígono das Secas. Na região Centro-Oeste, você vai ter um aumento das chuvas durante o verão e você vai ter uma elevação intensiva das temperaturas na segunda metade do ano, quando já faz, né, quando já é muito quente, beleza? Em compensação aqui, ó, a laninha, isso acontece quando os ventos de superfície em todo o Pacífico Equatorial são mais fortes do que o normal, causando resfriamento da maior parte da região do oceano. Esse fenômeno aqui, ó, perturba os padrões de circulação atmosférica, modificando a temperatura e a precipitação em várias regiões do mundo, tá? Vocês verem como uma diminuiçãozinha, um aumentozinho na temperatura do oceano pode causar uma mudança forte, né, nessa dinâmica climática do planeta, né? O Pacífico Ocidental, a Indonésia e a Austrália passam a ter grande quantidade de chuva. Já na região centro-leste do Oceano Pacífico, os movimentos descendentes do ar inibem a formação de nuvens, o que causa seca. Então, rapaziada, é isso. O El Niño e a Laninha basicamente acontecem a mesma coisa em algum lugar, entenderam? Aqui, por exemplo, você vai ter seca na região, desculpa, não, Ninho, né? Você vai ter seca no Nordeste, mas você vai ter bastante chuva na região Sul. É basicamente o que acontece na Laninha. Você vai ter locais, né, os fenômenos são os mesmos, entendeu? O que vai mudar são essa região, qual é a localização onde isso vai ser afetado, tá? As consequências disso, no Brasil, de novo, né, da Laninha, na região norte. Você vai ter aumentos da intensidade da estação chuvosa na Amazônia. Olha aí, ó, aqui fica bem nítido. Ó. No El Niño você vai ter, ó, baixa precipitação na floresta, perdão. A Laninha você vai ter mais chuva, tá? Você vai ocasionar cheias expressivas de alguns rios da região, como resultado também. Na região Nordeste você vai ter chuvas acima da média na região, justificando enchentes no litoral nordestino. Só um minuto. Na região Nordeste. Então vai ser aumento da pluviosidade. Na região Centro-Oeste. Não há efeitos pronunciados nas chuvas e na temperatura nessa região, mas há tendências de estiagem. Não é muito nítido o que acontece, mas você vai ter uma tendência, portanto, de ser uma estação um pouco mais seca, ali na região Centro-Oeste, na região onde vocês vivem e tudo mais. Na região Sudeste, não há padrão característico de mudança das chuvas e nem na temperatura, e na região Sul há uma estiagem forte em toda a região, principalmente no inverno. Beleza? É isso então, pessoal. Eu vou encerrar a aula por aqui. Eu conto com os senhores para mandar perguntas, dúvidas, angústias e tudo mais.
Eu vou encerrando por aqui então e tamo junto. Até a próxima aula, a gente vai retomar esses conceitos de clima. E é isso, beleza? Um abraço, gente, e boa semana para vocês. Até mais.